eu dividi eles em exatas e humanas. Então esses dois cadernos eu ganhei da minha escola e aí eu utilizo eles porque eu não vejo nenhum problema. E aqui, ó, vocês podem ver, né, que tem as flags dividindo as matérias. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitória, eu tenho 16 anos e estou no segundo ano do ensino médio e hoje, finalmente, eu vim trazer o vídeo falando pra vocês como eu vou me organizar durante esse segundo ano. Então eu tava esperando ter aí mais ou menos umas 3, 4 semanas de aulas pra trazer esse vídeo pra vocês, porque aí eu já sei realmente como eu vou me organizar, porque eu já tive as aulas, já tenho provas marcadas, então eu já tô com a minha organização totalmente definida. Então, primeiro eu esperei ter essa organização definida e aí hoje eu vim trazer pra vocês, mostrar como eu dividi os meus cadernos, quais cadernos eu tô usando, então todas essas coisas. E se você já gostou do título desse vídeo, do tema desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que nós estamos agora em caminho para 13 mil inscritos. É muita gente, eu fico muito feliz com todos vocês que me acompanham por aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a minha agenda. Então, vocês viram ela no vídeo de material escolar. Eu paguei R$20 nessa agendinha, só que eu gostei muito dela porque ela é muito completa. Eu vou inclusive mostrar pra vocês, aqui já tá cheio de post-it, com coisas marcadas. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona e porque eu gosto de usar ela. Então, a página dela, assim, ó, cada dia é uma folha inteira. E aí acaba que você consegue anotar tudo que você precisa aqui, porque tem muito espaço. Então eu gosto muito dessa agenda por conta disso. E ela também é separada em horários, então eu posso marcar exatamente em qual horário eu vou fazer cada coisa. E ela tá me ajudando muito a me organizar. E aí, esses post-its que estão aqui, cada um deles eu coloquei em um mês diferente. Então, por exemplo, aqui, esse azul tá em março, aí o amarelo tá em abril, pra eu me achar melhor, que são todos esses meses que eu vou ter trabalho de escola pra entregar, provas, todas essas coisas. Então, eu já deixei tudo aqui marcado, anotado, e fica muito mais fácil de eu me organizar com essas flags aqui. Então, se você tem flags aí na sua casa e não sabe como usar, uma boa forma é você utilizar na agenda para marcar a diferença entre cada mês. Então, essa é a minha agenda que eu vou usar esse ano e eu tô usando ela dessa maneira. Para organizar todas as fichas e folhas que eu recebo da escola, eu tenho essas duas pastas catálogos, que são essas pastas que tem esses saquinhos assim, ó, desse jeito. E aí, em cada saquinho, eu vou mostrar pra vocês, eu coloquei o nome. Então esse aqui, por exemplo, é de Sociologia. E aí eu coloquei o nome da matéria e vou colocando as fichas que eu recebi. Então já tenho algumas fichas, como vocês podem ver. E essa outra pasta aqui eu deixei separada só para redação. Então quando tem assim, por exemplo, a folha de entregar para redação, ou também quando tem alguma anotação em sala, eu uso essas pastas para armazenar as folhas, porque eu gosto muito delas, elas ficam muito organizadas e a maior qualidade que eu gosto nelas é que elas não ocupam muito espaço na mochila. Então, por mais que tenha muita folha, ela sempre vai estar, tipo, no máximo desse tamanho. Então, eu gosto muito delas porque elas não ocupam tanto espaço na mochila. Bom, e agora vamos pra parte que vocês mais me perguntam, porque como vocês sabem, que eu já falei aqui outras vezes, pra escola eu gosto de utilizar cadernos de 10 matérias, então eu tenho esses 3 aqui e eu vou explicar pra vocês como eu organizo, como eu divido as matérias, né? Então, o primeiro caderno, eu dividi eles em exatas e humanas. Então, esses dois cadernos eu ganhei da minha escola e aí eu utilizo eles porque eu não vejo nenhum problema. E aqui, ó, vocês podem ver, né, que tem as flags dividindo as matérias. No caderno de humanas, o que eu pensei? A minha professora de português, ela escreve bastante, então eu já percebi que ela gosta de escrever muitas coisas na lousa. E aí, eu separei 3 matérias das 10 que o caderno tem só para português. Então, 3 matérias foram para português, 2 matérias para inglês, então aí já foi 5 matérias. E aí eu dividi... Pera, eu acho... É, isso mesmo. E aí eu dividi mais 2 matérias para História, que o meu professor também escreve bastante. 2 não, eu deixei 3 matérias para História.
E, né, 5 com 3 dá 8 matérias. E eu deixei 2 matérias para filosofia. Então, nesse caderno aqui tem 1, 2, 3, tem 4 matérias. E foi dividido dessa maneira. Vindo para o caderno de exatas, então aqui tem 5 matérias. E o que eu deixei aqui? Eu deixei 3 matérias para biologia, porque o professor escreve muito, faz muitos desenhos, então acaba que eu utilizo muito mais folhas. E uma coisa que eu gosto muito, que vocês já sabem, eu divido a folha no meio para escrever, porque assim você consegue economizar mais espaço da folha, digamos assim. Então, pra vocês verem, ó, eu tô fazendo as minhas anotações de salas dessa maneira também. E eu gosto muito porque eu realmente sinto que a folha rende mais. Então, não é algo da nossa cabeça, ela realmente rende mais. Então, eu deixei 3 matérias pra biologia. Deixei 3 matérias também pra física, porque o meu professor de física, ele faz muito exercício, então eu precisava de espaço pra fazer os exercícios, então 3 com 3, 6 matérias. E aí eu deixei 2 matérias pra química, 8 matérias, 1 matéria pra geografia e 1 matéria pra sociologia. E aí vocês vão falar, Vitória, sociologia e geografia não são exatas. Não são, mas enfim, no caderno de humanas não coube todas as matérias, então eu não vi problema nenhum em deixar 2 aqui. Agora, para matemática eu comprei 2 cadernos separados, né, fora o que a escola me deu. Então eu comprei esse caderno aqui de 10 matérias, que é o que eu uso para álgebra. Então, porque em matemática, querendo ou não, a gente sempre vai fazer muito mais exercício do que nas outras matérias. Então, eu comprei um caderno de 10 matérias só para matemática e eu também divido a folha ao meio, por mais que seja para fazer bastante exercícios. Eu gosto de dividir a folha ao meio, até para fazer exercícios. E eu comprei também um caderno para geometria, só que esse caderno para geometria é quadriculado, porque aí fica bem mais fácil de desenhar as fórmulas, de fazer os desenhos geométricos e blá blá blá. Então eu tô gostando muito e eu também divido a folha ao meio, né, pra render. E esse caderno tá me ajudando muito a fazer os meus desenhos mais retinhos, porque assim, eu tenho um sério problema que a minha mão, ela às vezes dá umas... Aí eu não conseguia fazer as coisas bonitinhas e eu gosto, sabe, dessa estética. Então, isso querendo ou não, eu ficava perdendo muito tempo pra fazer. E agora com o caderno quadriculado, já tem a linha, é só passar por cima e já era. E pra estudar, então, o meu caderno de estudos, que é o meu caderno que fica em casa, eu comprei esse aqui também de 10 matérias. E ele eu ainda não dividi, mas provavelmente vai ser uma matéria de matemática. Enfim, eu vou dividindo e aí ao longo dos study vlogs aí da vida vocês vão descobrir. Então eu comprei esse aqui de 10 matérias. Deixando bem claro que eu não deixo matemática aqui e nem... Opa! Eu não faço resumo de matemática e nem resumo de redação nesse caderno, porque são 2 matérias que eu prefiro deixar separada. E aqui, então, ficam mais história, filosofia, física, química, essas matérias no geral. Então, esses são os cadernos que eu vou utilizar. Então, recapitulando, eu tenho esses 4 cadernos que são os que eu levo para a escola. São 3 de 10 matérias e 1 de 1 matéria, que é para geometria. E tenho o meu caderno de 10 matérias que eu uso para estudar em casa. E vai ser dessa maneira que eu vou me organizar durante esse ano, com essa divisão de cadernos. E eu também continuo fazendo color code. Então, se você ainda não sabe o que é color code, basicamente é um sistema de cores onde você escolhe cada cor para cada matéria. Então, por exemplo, biologia, eu só faço resumos rosa. Geografia, eu só faço resumos marrom. Então, isso me ajuda porque como eu sou uma pessoa muito visual, acaba que ter um padrão de cores para falar sobre determinada matéria me ajuda muito a fixar a matéria e lembrar quando eu preciso. Então, eu lembro exatamente, por exemplo, o que eu escrevi no post-it rosa de biologia. Então, color code é uma coisa que me ajuda muito, muito mesmo. Então eu continuo, eu comecei a fazer color code ano passado, eu vi que deu certo e esse ano eu vou continuar. E eu vou falar aqui pra vocês agora as cores que eu utilizo. Então eu utilizo rosa pra biologia, laranja pra português, azul pra física, roxo pra química, verde pra sociologia, amarelo pra filosofia,
E eu só lembro desses mesmo, o resto eu... Gente, acaba que a gente sempre esquece, né? Ainda mais que eu tô, assim, né, voltando aos estudos agora, porque tava de férias, né? Então, mas enfim, eu lembrei a maioria e isso já é muito bom. Então, eu uso esse sistema de color code. E além de tudo isso, eu também gosto de me organizar com to-do lists. Então, todos os dias eu tenho um aplicativo que eu anoto tudo que eu preciso fazer. E aí, conforme eu vou fazendo as atividades, eu vou lá clicando e é muito satisfatório ver as bolinhas toda preenchida. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer aqui aplicativos que podem te ajudar a se organizar para os estudos, porque eu acho que a gente precisa começar a utilizar o nosso celular de uma maneira melhor e mais eficiente para nos ajudar e não para nos atrapalhar, para nos fazer procrastinar. Então, o nosso celular ele pode ser um super mega blaster amigo na hora dos estudos e eu gosto muito de utilizar o celular para estudar. Então, se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo. Vicky, traz o vídeo de aplicativos que eu vou trazer para vocês, tá bom? Meus amores, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e me conta aqui embaixo como você organiza os seus cadernos, qual tipo de organização, qual é o estilo da sua anotação, se você faz método Cornell, se você faz só anotações em tópicos, que eu vou adorar saber. E também ajuda outras pessoas a conhecerem novos métodos de organização, porque é muito importante, né? Então, às vezes uma pessoa ainda não descobriu qual é o seu método de organização e quando ela tem contato com outras coisas, outras pessoas falando sobre organização, ela acaba que consegue se achar mais fácil. Então, comenta aqui embaixo como você está se organizando para esse ano. Se você já está na faculdade, se você está no ensino médio, qual vai ser a sua organização para esse ano de 2020. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e tchauzinho, até o próximo vídeo. E não se esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E assista esses vídeos que estão passando aqui na tela, que também estão muito legais. Inclusive tem vídeo de viagem, já tem study vlog esse ano, então já tem muito vídeo aqui no canal. E você não pode ficar de fora desses vídeos. Vão assistir. Um super beijo e tchauzinho!